Bom dia, meus irmãos, graça e paz para todos vocês, um sábado de salvação para vocês e para a família, que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um de vocês poderosamente. Irmãos, eu quero trazer algo aqui meio controverso, meio complicado, meio discutível, né? Porque um amigo se aproximou de mim por esses dias e veio me perguntar que escutou um testemunha de Jeová, os mais conhecidos TJ, aqueles que nos chamam da Grande Babilônia, que nós somos a Grande Babilônia, a nova Babilônia do século, né? Que são pessoas ruins, têm corações ruins, nós conhecemos eles, sabemos que eles não são boas pessoas, têm corações ruins, mas quem deve julgar é Deus, cabe a Ele o julgamento e não a nós. Mas falaram algo que mexeram comigo. O que eles falaram chamou a minha atenção, porque eu sou defensor do Evangelho. Eu amo Cristo Jesus. Eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. E justamente o que eles falaram foi que Jesus não é Deus. Eles tentam de todas as formas fazerem você, eu e muitos entenderem, crerem que Jesus não é Deus. Mas eu queria provar alguns versículos da Bíblia que Jesus foi e sempre será Deus. Se a gente pegar João capítulo 1, no verso 1, vai dizer, que diz assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E se você parar para pensar, quem era este verbo? No versículo 14, João vem explicando, a Bíblia vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, se Jesus é o verbo e o verbo é Deus, logo Jesus é Deus. A gente segue na Bíblia e vai entender uma coisa. Isaías, quando ele profetiza sobre o nascimento de Jesus, ele diz assim, e Jesus será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas atente só aqui para o Deus forte. Então, antes de Jesus encarnar, Jesus já era chamado de Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí tu vai pegar Filipenses vai dizer assim, antes da encarnação, Filipenses 2,6, anota aí para vocês poderem procurar na Bíblia de vocês, Isaías 9, verso 6. Filipenses 2,6 diz assim, que antes da encarnação, Jesus já existia em forma de Deus. Aí tu dá uma corridinha até Colossenses, vai lá, abre tua Bíblia lá, Colossenses 1, versículo 16, vai dizer assim, ó, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E se tudo foi criado por meio dele, quem criou todas as coisas foram Deus. Jesus, logo, é Deus. Então são assuntos que nós devemos entender, prestarmos bem atenção, para não sermos enganados e nem sermos levados por vento de engano. Então você vai ver uma coisa aqui, a gente vai entender que, além disso, em Mateus capítulo 4, no verso 10, Jesus, quando Satanás se aproxima dele, e quer que o adore, ele diz assim, ó, que somente um Deus deve ser adorado. Mas em Mateus capítulo 8, o leproso se lança aos pés de Jesus e o adorou. E Jesus aceitou a adoração. E em Mateus capítulo 28, após a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que as mulheres, essas mulheres seriam Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, se lançam aos pés de Jesus e o adoram. E Jesus também aceitou essa adoração. Então, se somente Deus pode ser adorado, e Jesus aceitou a adoração dessas mulheres para si, logo Jesus também é Deus. Logo, Jesus também é Deus.
E Jesus é um Deus que subsiste em 3 pessoas. E que pessoas são essas, Cláudio? Pai, Filho e Espírito Santo. O negócio vai estreitando aí, né? Mas vai estreitar um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque em João 17, no verso 5, Jesus diz assim: e Jesus disse: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, se Deus não divide a sua glória com ninguém, aonde Jesus arrumou essa glória se ele não é Deus? Me explica aí, TJ. Me explica, TJ. Aonde ele arrumou essa glória se ele não é Deus? Tá bom, vamos lá mais um pouquinho? Romanos capítulo 14, no verso 11, diz assim: porque está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se doblará diante de mim, e toda língua confessará que sou Deus. Busque em outras traduções, que as traduções é essa aí, que sou Deus. Então, meus irmãos, é só alguns versículos que eu peguei, tem muitos outros que a gente pode aí procurar para ver a divindade de Jesus. Que os TJ tem um problema muito grande em aceitar Jesus, porque aceitar Jesus requer mudança. Aceitar Jesus requer largar o que é pecado. Aceitar Jesus é negar a si mesmo e viver uma vida santa. E eles não querem viver vida santa, eles querem continuar bebendo, querem continuar fornicando, querem continuar adulterando, querem continuar fazendo um culto vazio, sem presença, sem adoração, sem palavra, sem Deus. Então é muito difícil alguém que quer viver uma vida dessa aceitar que Cristo é o Senhor. E eu vou viver morrendo, eu vou morrer dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por intermédio dEle, né? E antes que houvesse dia, ele diz, Isaías 43, ele diz, o profeta vai dizer, antes que houvesse dia, eu sou. O grande eu sou, o Deus terrível. E é por isso que o escritor de Hebreus vai vir dizendo para mim e para você assim, 8:32, Jesus, o Senhor, é o mesmo hoje, amanhã e será eternamente. Ele é imutável, ele não mudou, ele continua sendo Deus. Tentem de todas as formas tentar desmerecer a divindade de Cristo. Tente de todas as formas tentar desmerecer que Jesus era Deus. Vocês podem continuar falando que Jesus era só um profeta, que Jesus era só mais um profeta que andou e que Deus derramou alguns poderes sobre a vida dele. Então, se vocês pegarem e entender que Jesus ele tem todos os atributos de Deus e não dá para negar que ele é Deus, podem tentar, mas vocês não vão conseguir nunca desmerecer Jesus como Deus. Enquanto tiver alguém como eu que se levanta para proteger, para falar a verdade sobre a divindade de Cristo, vai ter sempre um se levantando para dizer: façam o que vocês quiserem para desmerecer a divindade de Jesus. Ele é e sempre será Deus. E Jesus, meus irmãos, espera vocês no juízo. E de lá não tem como fugir. E que o Senhor abençoe, meus irmãos, que ficaram aqui para ouvir esse vídeo. Graça e paz. Desejo a todos vocês um sábado de salvação. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar vocês de forma grandiosa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.